O Barbeiro de Chewbacca. Bem-vindos ao Barbeiro de Chewbacca, um podcast sobre cinema e séries, com o peludo Edgar Souza. É verdade, sou um pouco peludo, é verdade, mas não azul. É verdade. Porém, Paulo Pereira, você também é um senhor de arreolos, não é? E comigo, Paulo Pereira, uma pessoa também peluda. É verdade, por mais que me custe admiti-lo, os meus pais fizeram-me assim. Ora bem, hoje chegamos num formato especial. É um formato único. É a primeira vez que o Barbeiro se dedica a apenas uma película. Quando muito. Quando É muito. possível que seja tipo meia película no máximo. Sim, meia passa peliculazinha. E Sim. fazemos-lo porque, como sabem, ou não sabem, mas ficam a saber, Edgar Souza é grande fã da saga Alien. Gosto de um filme. Epá, ó Souza, desculpa lá. Tu adoras todos os filmes. Não me venhas com coisas agora. Não. Eu gosto muito do primeiro Alien. Gosto do segundo e a partir dali é tudo para esquecer. Souza, é assim. Não raras vezes tu me chateaste a molécula com as qualidades do filme Prometheus. Sim. A questão é, o Prometheus para mim é um guilty pleasure. É um filme mau, e eu tenho plena consciência disso, mas não é mais do que isso. Nós eu gosto fizemos um especial em que tínhamos de revelar um filme que primeiro não tivéssemos gostado, mas que depois adorássemos, e se não estou em erro, a tua escolha foi Prometheus. Não, você está em erro. Estou você em está erro, completamente Sousa. em erro. Sim. Não foi? Porque eu falei no Fight Club. Ah, foi o Fight Club. Pronto, mas você gosta do Prometheus? Gosto mais ou Diga que menos. não. Gosto do início. Pronto. Eu gosto sempre do início dos filmes. Sou uma pessoa, enfim, ao princípio tem alguma misericórdia. É uma pessoa de princípios, de paixões. Sim, do princípio, exatamente. Sim. Quando passa a parte do amor é que é mais complicado, não é, Sousa? Às vezes é. A vida é. tem estas partidas, de facto. Mas você também gostava de Alien Covenant, ou pelo menos na altura em que o filme estava para estrear, também não se calava com as maravilhas dessa película e das expectativas com que você estava. Era um filme que eu tinha muitas expectativas, porque era o regresso de Ridley Scott à ficção científica. Não, isso é falso. Não. Então e o Marciano? O Marciano foi muito depois do Alien Covenant. Não foi nada, o Marciano, então aquele que o... Do Alien Covenant, do Prometheus. Está bem, então, mas tu estavas-me a dizer que o Alien Covenant era o regresso de Ridley Scott à ficção científica? Você disse, eu já estou todo bêbado. O que eu queria... Ainda bem. Sabe, é que desta vez, Folguem-se para falar de um filme tão mau, eu estou a beber vinho, que é uma coisa que eu faço. Faz bem. Porque acho que vai ser a única forma de tolerar este filme, porque este filme é como ir para uma discoteca e, enfim, você vai ter que safar, não é? Portanto, vai ter que meter qualquer coisa no bucho. Como é que é, Sousa? Você vai para uma discoteca e tem de safar? Sim, vai ter que safar. Porém, as suas expectativas ou o seu jogo de cintura não é grande coisa. Portanto, você aumenta o nível de alcoolemia no sangue e baixa as expectativas. Portanto, uma coisa equilibra a outra. Que você concorda comigo? Você é um frequentador muito mais assíduo, ou pelo menos era, talvez, de discotecas e esse tipo de locais de diversão noturna. Não. Já me deixei disso. Mas você tem as suas origens na margem sul. Aliás, eu já ouvi falar histórias suas, míticas da margem sul. Como assim? Não ouviu nada. Para já isso é falso. Para já isso é completamente falso. E sim, mas a margem sul tem uma longa tradição de noite, começando no cachaça e acabando no HK. Mas era aí que começava você está a revelar algumas coisas do seu misterioso passado. Sim. Mas eu não gosto de revelar muito, sabe? Eu gosto que as pessoas fiquem sempre na dúvida, sobre... na expectativa. Exato. Bem, vamos então falar sobre Alien Covenant, Sousa. Sim, deixa-me só beber mais um copo. Ok. Só para... Então, enquanto ouves... Veja lá se ouve. Não. Ouve, sim, senhor. Mas não sei se é vinho. É vinho, é? Ok. É que você poderia também, de repente, estar na casa de banho de um centro comercial. Não estou. É vinho. Eu devo dizer que o vinho tem um efeito muito mais rápido que qualquer outro tipo de álcool. Ah, é? Uhum. Oh, sim senhora. Então podemos... Vamos a isso.
Alien Covenant é um Não filme. tenho nenhuma notícia nem nada para me dar, nada. Uma notícia, tenho uma notícia para si, mas é uma notícia que só vai surgir lá mais para o meio. Ah, é? Isto Claro. vamos buscar a ordem. Vamos lá, já estamos bêbados. Pronto, siga. Alien Covenant é a sequela de Prometheus, filme de Ridley Scott, um filme de 2017 e é um filme que mete aliens, como o próprio nome indica, não é? E Até agora tudo certo e tudo errado ao mesmo. até agora tudo certo e tudo errado. Ora bem, este filme deveria ser um regresso às origens da saga Alien, certo, Sousa? Sim, sim. Ou continuar das origens. O continuar das origens, e na realidade saiu um valente pedaço de cocó. De cocó. Cocó. É cocó. Este filme portanto, é cocó. É cocó. Porquê que é cocó, Sousa? Eu gostaria de começar por aí. Diga-me, o que é que quando estavas no cinema, não sei se ainda te lembras ou não de como foi esse momento, mas o que é que pensaste, o que é que achaste quando viste este filme? Olha, para começar, eu acho que tem Já aqui a agora frase deixa-me só dar Diga. deixa-me só dar aqui o resumo do IMDb, que é uma coisa que nós gostamos de fazer para quem não está acostumado a este tipo de coisas. Portanto, Alien Covenant, a tripulação de uma nave colonizadora com direção a um planeta remoto, descobre um paraíso por explorar com uma ameaça para além da sua imaginação e tem de tentar umas... Eu estou a tentar traduzir do inglês, por isso é que estou a demorar mais tempo. Você está a fazer uma interpretação magnífica. É, não é? Tem de tentar Está a fazer uma tradução simultânea, não é fácil. uma fuga impossível. Pronto, já está. E então, Sousa? Confere. Pois confere. Confere, infelizmente confere. É muito esse filme, não é? Olha, eu estava com muita curiosidade para este filme, mas com muito pouca expectativa. Então. E afinal a minha expectativa mesmo assim foi muito elevada. Foi uma desilusão muito grande. Epá, é que isto não Eu vale estava à espera que este filme se fosse centrar numa parte muito específica, e essa parte específica, isto sem entrar em spoilers ainda, não é mais do que um parênteses no meio do filme. Ora bem, Ok. então, o que é que eu acho deste filme? Eu gosto muito dos primeiros 45 minutos. Eu pensava que ia dizer 45 segundos. Não. Gosto muito dos primeiros 45 minutos. Uhum. Depois considero que é, pronto, é o que nós já dissemos que ele era. Gosto da cinematografia. Sim, nem Gosto- seria de esperar do diretor de fotografia Exato. que é, e do próprio Ridley Scott, que Quem é o diretor de fotografia, sabe? é o Darius qualquer coisa, se não me engano, que é um Ah, diretor de fotografia polaco, ok. que normalmente trabalha com o Ridley Scott e com o Spielberg Com o também. Spielberg, não é? Pois, era isso que eu... Sim, é fortíssimo, é da escola de Woods, é muito bom. Oh, diabo. Parti tudo agora, não foi, Paulo? É do quê, Sousa? É da escola de Woods, que é uma escola de cinema muito boa na Polónia. Verdade. Olha agora, estamos assim. Tá bem. Gosto Toma disso. lá. Gosto dessa fotografia de Woods. É Woods? Woods. Woods. Gosto de Woods, dessa fotografia. E gosto muito da interpretação também do Michael Fassbender. Uhum. Ahm, São duas, não é? É uma que são duas. que são duas. E gosto... E acabou do que eu gosto. Também não gosto de muito mais coisas, também não há muito mais para É gostar. pouco mais que isso, não é assim muito mais. Mas eu acho mesmo, sem entrar... É difícil discutir este filme sem entrar em spoilers. Eu gosto muito dos primeiros 45 minutos do filme até aparecer uma determinada personagem. Acho que o filme A funciona sério? bem. Epá, sim, acho que cria ali um ambiente de tensão interessante. E tem uma coisa que eu gosto nos filmes que é uma escalada constante, mas segura de tensão. Até um ponto como se tivesse água ao lume e aquilo vai ferver e vai deitar fora do tacho, mas depois não deita. Mas depois só evapora e não acontece nada, não é? Depois não acontece grande coisa, é verdade. Vamos pôr mais uma banda sonorazinha aqui por baixo, ó Sousa? Se quiser. O que é que sugere? Não, então eu vou pôr aqui a do próprio do filme. Tá bem. A do próprio do filme. Ora bem, Vamos lá. gosto de tudo isso. Acho que há uma questão que eu acho que não são spoilers, portanto acho que se calhar esta questão até podemos discutir fora ainda do ambiente dos spoilers, que é, eu não percebo porque é que o Ridley Scott escolheu esta saga para falar sobre temas e levantar questões que normalmente estavam muito mais associadas à saga do Blade Runner, que, recorda-se também,
foi criada por ele, não é? Quer dizer, Sim. foi criada, foi ele o realizador, portanto Foi adaptado ao cinema. foi adaptada a cinema pelo Com a Ridley sua Scott, com a sua visão, e eu não percebo porque é que ele escolheu. Porque ele teve a oportunidade de voltar a realizar outro filme do Blade Runner, certo? Houve uma sequela, Certo, certo. portanto ele podia ter optado por esse filme. E ele escolhe levantar estas questões de Do onde criador, é que, do no criador, fundo. de onde é que vamos e quem é que nos criou e de como é que surgimos e como é que seria enfrentares o teu criador e se podes ou não superá-lo e quando é que o filho supera o pai Exatamente, esse tipo de exatamente. coisas que eram muito mais associadas à saga do Blade Runner e que ele tenta transpor para a saga Alien e eu não percebo porquê. Eu não percebi porque é que ele decidiu fazer isso. Porque na sua base o Alien original era apenas uma história de terror bem construída, não é? No espaço. Um espaço Exatamente, claustrofóbico exatamente. com um monstro que o ninguém Alien sabia de tinha- onde vinha e que era de facto a coisa menos interessante que se podia fazer era dizer de onde é que o monstro vem. Não interessa, é um monstro, não está ali, eu não quero saber de onde é que ele vem, ele está ali apenas para causar o terror e para trazer o melhor ou o pior das pessoas ao de cima, não é? O que o Alien tinha tão especial na sua gênese era ter 7 personagens enfiadas numa lata no meio do espaço com uma criatura absolutamente mortífera lá no meio. E isso era mágico. Onde dessa lata ninguém pode fugir porque só pode fugir para o vácuo do espaço. Pois, Isso é interessante. Um, e se você pensar bem, já nesse filme havia um androide que não tinha qualquer espécie de Exato. complexo que era interpretado pelo Ian Holm, uhum. que também eu tenho que sempre falar no Senhor dos Anéis em cada um dos É o nossos Bilbo, não podcasts. é? O Bilbo Baggins. Exatamente, Bilbo Baggins. Mas ele não tem qualquer espécie de complexo de inferioridade ou de superioridade em relação ao seu criador. Pronto, é só um bicho eletrónico que anda para ali. É só um mexeruco, pronto. Sim, tem ali aquele sangue de leite, não é? Aquele sangue meio branco, Meio viscoso e tal. nessas viscosidades internas. Mas é só isso. Ele até é um bocadinho sacana, mas pouco mais do que isso. Não havia aqui nenhum complexo relativo à sua própria criação, nada disso, nem complexos de Deus, nem com o seu criador, nem na forma de criado, entre aspas. E este não é assim, não só no Prometheus, como aqui também no Covenant. Aliás, o Covenant abre como, para mim é a melhor cena do filme. Abre exatamente com a ativação do David, Uhum. Pois é claramente a melhor cena. em que gera-se logo ali uma tensão entre o criador e a criação. Em que ele chega mesmo a dizer, mas se tu, enquanto meu criador, me dizes que eu sou um ser superior, então para que é que eu fui criado para te servir? Pois, tu vais morrer, eu vou sobreviver, mas eu fui criado para servir-te. E ele diz, Sim. serve-me o chá. Exatamente. É assim que eles resolvem esta questão tão pertinente. É, Serve-me o chá. serve-me o chá. E deixa-te no fundo é o que ele quer dizer, Sim, não é? sim. Epá, olha, serve-me o chá. Não sei se Camomila, reparaste por favor, que eu quero dormir bem. Sim, Camilazinho. Não sei se reparaste que este filme começa também com um grande plano de um olho. À Sim, semelhança- é verdade, é verdade. À semelhança Isto de outro depois filme, muito melhor, e que Sim, se calhar fazia mais sentido discutir este tipo de questões. foi impossível não pensar nisso depois ao rever este filme, sobretudo depois de ter visto o Blade Runner, é impossível não pensar nisso e pensar que pode ser uma referência interessante, mas não passa disso ao mesmo tempo. Não é? Outra coisa interessante, sabes? Não é? Não Outra é. coisa interessante é que um dos. Ele não é argumentista porque ele tem apenas um crédito. Ele não tem um crédito de screenplay by, tem um crédito de story by. Mas um dos argumentistas que trabalhou neste filme no Alien Covenant e que, pelos vistos, criou a história é o Michael Green, que também é um dos argumentistas do novo Blade Runner. Não sabia disso. É verdade. E portanto, isto está tudo ligado, Sousa. Lá está, se calhar a crise existencialista vem dele, não é? Pois, Deixa lá, isto deixa está lá. tudo ligado. São sempre os mesmos, Sousa. Isto devem ter feito estas connects na Web Summit, de certeza. Você vai para lá, não é? Epá, depende. Sabe que, como não sabemos quando é que este podcast vai ser lançado, ou vou para lá ou já vim de lá. Ou já lá esteve, não é? Ou já lá ou estive. já lá está, ou já lá esteve, não é? Sim, se já lá estive, foi maravilhoso. Posso, com segurança, afiançar Faz que à foi sua maravilhoso. alma, Paulo Pereira. Sim. Não, Espero sabe que eu vou consiga mais lá, Sousa, eu sou um bocado o Ronaldinho Gaúcho Você desta vai pela edição comida, não é? 2017. Não, eu vou mesmo pela noite. Pela noite? Sim, acho que aquilo tem grandes festas, Sousa.
Ah, é? Então, Mas, você não sabe que o Ronaldinho Gaúcho veio cá o ano passado? Acha que ele anda à procura do que é nesta vida? Mas o que é que ele tem a ver com... Primeiro, eu presumo que é um jogador... Termina essa pergunta. Termina essa pergunta. É um jogador de futebol, sim, correto. Até aí tudo certo. Mas termina essa pergunta que ias fazer. O que é que ele tem a ver com... O Web Summit. Nada! Pois claro! Não tem absolutamente nada. Ele veio cá só por causa da noite e das festas. Como quem diz gajas, não é? Sim, no fundo é Claro. isso. É para isso que cá andamos. O Ronaldinho Gaúcho é o dos dentes ou é... Peraí, mas eles são todos dos dentes. Ronaldinho Gaúcho é o dos dentes. É o dos dentes, mas o dos dentes careca ou dos dentes com as rastas? É o dos dentes com as rastas. Ah, ok. É o dos dentes com as rastas. Um grande jogador de futebol, por acaso. Foi pena ter-se entregue ao álcool. E ele pagou aquele bilhete caríssimo? Claro que pagou. Achas? Não pagou nada. Pagou o quê? Não É sabes que os bilhetes eram caríssimos. Ou seja, tu não Era sabes caríssimo. quanto mais famoso és, menos coisas pagas. Mais grátis tudo se torna, não é? Sim. Essa é a lei da vida. Quanto mais Pois é. famoso és e mais supostamente dinheiro tens, Pois, menos coisas têm... Era o que eu ia dizer já a seguir. mais coisas de graça. Mais razões tens para o poupar, não é? Exato. Bom, Para tudo isso. olha, a primeira questão que eu escrevi, eu fiz aqui um pequeno apanhado de questões que me... Vamos entrar em spoilers. Pá, este Vamos filme já entrar tem em uma data de tempo, vamos entrar em spoilers. Pronto. Alerta de spoiler. A primeira pergunta que eu escrevi aqui no meu caderninho de perguntas... Ora, aí está. A primeira pergunta que eu escrevi no meu caderninho de perguntas foi porquê? Porquê? O porquê deste filme, só por Sim, cima. sim. Pois, não sei. Eu achava que o porquê deste filme era aquele breve parênteses do David chegar ao planeta dos engenheiros com a Shaw Com a e Shaw. questionar-se o porquê de toda esta existência, mas ele simplesmente chega lá e liberta a gripe, o vírus, Sim. gripe das aves, aquela coisa que eles têm lá na nave, e mata toda a gente. E eu pensei, o quê? É para isto? Então, a partir de agora não tem interesse nenhum. Pois. Aqui ainda por cima, até ali, o filme é completamente igual ao Prometheus e completamente igual a todos os outros filmes do Alien. Portanto, eu não estou a ver nada. Aquilo que você tinha dito, perfeiticamente, qual Nostradamus Pereira. Sousa, eu já te expliquei. É assim, já houve... Eu já não perdi conta. 4, 5, 6, eu já não sei quantos filmes do Alien. Demasiados. Oh, é aqui, pronto. Aquele momento em que tu tens um ser humano a olhar para dentro de uma espécie de um casulo de onde vai sair um facehugger com música para criar tensão, e isso já não podes fazer isso, porque já todas as pessoas sabem o que é que vai acontecer. Já não há maneira de criar tensão nem suspense. Tu sabes o que vai acontecer, aquilo vai para a cara, aquilo vai sair um alien. Quer dizer, é estar outra vez a repisar os mesmos plot points, os mesmos beats, não faz sentido. Ou se arranja aqui um alien diferente, do qual nós não sabemos nada, e portanto é tudo novidade, e aí sim há uma surpresa, ou então nada disto faz sentido. O que é que andamos aqui a repisar isto para quê? Completamente. Porque ele repisa completamente o Alien Covenant, ou o Prometheus, aliás, como cometem rigorosamente os mesmos erros do Prometheus também, porque enquanto espectador você está a ter aquela sensação de não faças isso, não vais por aí, isso já fizeram isso antes, não vais por aí. Portanto, não há surpresa rigorosamente Não nenhuma. há nada, pá. Não há nada. E a única novidade que há é que ele, em vez de sair pelas costelas, sai pelas costas e depois há um alien que é vomitado. Pois, porque é que ele sai pelas costas? Não interessa, quer lá saber, não é? Porque é que ele sai Era só para ser diferente. É Era só para ser diferente, não é? Pois, mas na verdade o filme, infelizmente, não tem mais do que isso de diferente. Por E acaso- aquilo que eu queria ver é só um bocadinho. É pena, é uma pena. Por acaso, Sousa, devo dizer-lhe que o filme tem uma grande novidade em relação aos outros Explica-me lá. filmes. Vou-te dizer qual é, não sei se reparaste nisto, mas James Franco entra no filme Exato. Eu tinha aqui um apontamento sobre Ok. James Franco. e morre ao minuto 10 sem sequer Exatamente. pronunciar uma palavra. Exatamente. Repare, James Franco é transformado num torrão logo nos primeiros 10 minutos e depois só aparecem vídeos de GoPro mais à frente. Ela está ali. Eu nem me lembro do nome da personagem principal, porque todas as personagens são absolutamente Esquecíveis. Sim. completamente. Pá, a personagem Exceto o James principal- Franco. A personagem que eu queria ver é aquela que morre
nos primeiros 10 minutos e só está ali deitado. Ele só está ali deitado. Pá, ele só está ali, ele só está deitado, eu não De percebo. repente ele esqueceu-se de desligar o cobertor elétrico e aquilo pega fogo. Aquilo pega fogo, yeah. Ele estava ali, fresquinho e tal, deixa-me cá ligar isto, o aquecimento, e de repente, que está a arder. Ai, que está a arder. Ah, Nisto há um. Portanto, ele falece, não é? Ele era o comandante da nave. Nisto há um outro capitão, ou comandante, sim. que é a personagem do Billy Crudup. O capitão Oram, O capitão Oram, que é uma besta. é uma besta, mas ele diz um homem de fé, e você também é um homem de fé, portanto não sei se identificou minimamente com essa personagem, mas eu presumo que não. Não, porque repara, ele é um homem de fé, mas não deixa enterrar o morto. Certo. Porque, para além de um problema sanitário grave, de saúde pública, é também uma grandíssima canalhice. Pois é. E ninguém percebe porque é que ele faz isso. Ainda mais essa. Mas ninguém percebe o porquê de nada neste filme. Nada. Pois. Se nós analisarmos o filme dessa perspectiva de o porquê de, mas na forma inversa, o porquê de nada, o filme é ótimo. O filme é... Depois, eu juro que isto é literalmente a narrativa do filme. Mas você repare, ele chama-se Capitão Oram, ou se quiser trazer para português, Oram, de orar. Ah, é? Ele é um homem de fé, exatamente. E se você for ao dicionário, como eu estou a ir agora, orar vem do latim, de orar, precisamente rezar, fazer uma oração. Não, eu acredito muito nisso. Sabe porquê? Porque neste filme... Isto vale zero. Não, mas é que neste filme as personagens são tão literais que eu acredito mesmo que ele seja um homem de fé e se chame orar. Porque há um personagem que vem do Tennessee e se chama Tennessee. Sim, é verdade. Eu já nem estava a querer ir por aí, mas sim, é completamente verdade. O Danny McBride chama-se Tennessee. Sim. Porque vem do Tennessee. É como Paulo Pereira chamasse Paulo Margem Sul Pereira, no fundo. Não, era Charneca só. Era o Charneca. Charneca! Anda cá, Charneca! Pronto, é o Tennessee. Mas Charneca vinha antes de Pereira ou depois? Antes. Paulo Charneca Pereira? Claro. Não, o Charneca nome próprio. Charneca Pereira. Charneca Pereira só. Charneca Pereira. E tu eras quê? Tu eras o... Eu seria qualquer coisa como Mafamudo Sousa. Mafamudo Sousa! Isso é nome de campeão. É verdade. Adoro Mafamudo Sousa. Apenas sou Edgar Sousa. Mas Mafamudo Sousa era mais vencedor. Bom, portanto, o Tennessee vai à rua, que é como quem diz ao espaço. Sim. Tem de ir lá arranjar uma vela, porra. E recebe uma chamada no capacete. Sim. Que é uma interferência. Aquilo no fundo é uma interferência. Bom, mas, sim. E depois eles analisam a chamada do capacete e chegam à conclusão que a chamada do capacete vem de um planeta muito bacano para se viver. Aparentemente aquilo é espetacular, sim. Aqui é espetacular. Boas vistas, quedas de água. Exato. Sim. Oxigênio, que dá sempre jeito. Mas eles entram logo a campeão também, são campeões da vida, porque eles... Isto parece bem. Vamos lá. Isto parece bons bem, vamos cientistas, lá. sim, senhor. Exato. Sendo que há uma personagem... Sendo que isto já aconteceu também no Prometheus. Sim. Sendo que há uma personagem que é a Daniels que diz eu se calhar não vamos lá. Epá, e ela dá exatamente os argumentos que todo o espectador tem nesse momento na cabeça para eles não irem. Ao que o capitão estúpido que não deixou enterrar o morto diz, não seja parva, vamos mas é na mesma. E lá vão eles. Sim. E no fundo, o que é que aconteceu? Eles no meio dessa discussão, eles descodificaram a mensagem e perceberam que era uma canção. Portanto, nós podemos resumir o plot do filme nisto, que é uma nave cheia de colonos, carradinha de coisas para um planeta novo, desvia-se da sua missão importante, presumivelmente, por causa de uma canção. Pumba. Vai buscar. Era uma boa canção, ao menos. Já nem me lembro de quem era a canção. Acho que é assim uma coisa provavelmente do Alabama ou do Tennessee. É country porque é o Tennessee que faz lá o Shazam a coisa. Ele faz o seu auto-Shazam e identifica a música. É o Tennessee toda a gente. Imagina, você, Paulo, você vai casar, vai a caminho do seu casamento, coisa que vai acontecer em breve. Sim. Você vai no carro, a caminho da igreja, não sei se vai casar na igreja ou se vai... A caminho do registro, para sermos um bocadinho mais laicos. Você vai a caminho e ouve uma canção na rádio e pensa, espera lá, sim. Eu se calhar vou até com esta rádio, porque está aqui a emitir uma canção. Sim. Não, era a mesma coisa que eu ir para o meu casamento e pá, de repente
Imagina, estávamos todos no carro, aí para o casamento, e de repente eu ouvi isto. A mina gosta funk 100%, ela se entrega. É única. É única da igreja que gosta de Você vai ter esfrega, que mais esfrega. Gosta de esfrega, esfrega. E entretanto já não casava. Sim, exatamente. Era muito isto, não é? Ora, aí está. Ora Lá bem, está. quem não gosta de esfrega-esfrega são todas as personagens deste filme, Exceto, porque há aqui uma espécie de esfrega-esfrega, Paulo. não há nada. Há. Quem? Quem é que esfrega-esfrega? Há aqui um esfrega-esfrega entre o David e o Walter. Há aqui uma cena homoerótica, Paulo Pereira. Ah, pois há um bocadinho de homoerotismo robótico, Homoerotismo que é o robótico. melhor tipo de homoerotismo, a meu ver. Sim. Sim. Não sei. Não, Não sei. na realidade Quem tiver um Android, se calhar aprecia um bocadinho Sim. de. Não, eu na Enfim, realidade, isto agora, eu tive noção quando acabei de dizer isto que sou um pouco homofóbico, mas é falso. Eu aprecio todos os tipos de homoerotismo e de sexualidade. Cada um Eu sublinho por baixo. Sim. É Cada um livre deve, de deve sexualizar- desfrutar da sua vida como Sim. quiser. é livre de sexualizar como quiser. Seja um humano ou um robô. Sim, Ou um Android. sexualizem ou um como iPhone. quiserem, por favor. Sim. Sejam felizes. Ora bem, nisto acontece um momento, portanto, eles chegam lá ao planeta, não é? Sim. E há um que cospe um alien das costas e depois há mais outra. Há um que cospe literalmente. Exato. E, bom, e nisto aparece a personagem do David. Ora bem, para quem não sabe, David é o robô do primeiro filme que tinha partido numa missão de descoberta com a personagem da Shaw, Sim. Da doutora Elizabeth Shaw. da doutora Elizabeth Shaw, e o David é um robô. Uhum. Ora, o que é que o David, Apreciador de cinema, tal como nós. apreciador de cinema, verdade? O que é que o David passou os últimos anos a fazer neste planeta? Ora bem, o David, sendo que só levava uma pessoa com ele, que era a Shaw, decidiu matar essa pessoa, Sim, sim. porque também não estava ali a fazer nada, e procedeu a fazer uma série de experiências no corpo dela com pequenos aliens para criar uma raça de aliens. Acho que é isto, não é? Uma espécie de bicharoco de estimação. Eu acho que ele, no fundo, gostava de animais. E não- O que aconteceu aqui é que ele diz mesmo, ele estava todo partido, não é? Só lhe sobrava a cabeça, estava todo desfeito. Ah, pois, ainda mais é essa que eu me tinha esquecido. Ele diz exatamente isto. Eu nunca vi tamanho amor e dedicação, porque ela reconstrói-o, Sim, ela reconstrói, exato. não sei se com uma máquina qualquer, não sei se lhe dá ali um pontinho, tipo um buraco numa meia, isto sem querer parecer machista, nada disso. Então o que é que ele faz? Ele diz, eu nunca senti tamanha dedicação e amor, e o que é que ele faz em relação a ela? Ele usa como peças Sim, sim, para, sim. para montar aliens, no fundo. Exato, para montar aliens. É aquilo que não deixa de ser carinhoso da parte dele. Não é? Não deixa de ser... É uma possível definição. É uma possível definição para isso. Pá, deu uma toa. Outra coisa que eu não percebo bem. Quando ele chega ao planeta, portanto, o planeta era habitado, não é? Era habitado pelos engenheiros. Sim, sim. E ele lança uma espécie de vírus e mata os engenheiros, não é? Sim, sim. Sim. Porque no fundo, aquela gosma negra era uma espécie de arma química que destruía o ADN, Sim. as Mas, escrituras que entravam em contato. mas eu tenho uma dúvida, que é, portanto, ele chega à cidade e larga portanto, a gosma, Sim, espécie de... sobre os engenheiros. Imaginem-me, ele puxa de uma espécie de uns carros, uma espectração negra, e manda para cima deles. Exatamente. E mata-os a todos. 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 Agora, a minha dúvida é... Isso era a mesma coisa que eu chegasse de avião por cima de Lisboa e soltasse em Lisboa. Mas, Em vez de só em Alverca. Não é? então e as pessoas do Porto não estavam vivas? Pois, é uma boa questão. Porque, na verdade, aquilo parecia ser o único sítio habitado. Não sei se eles eram propositadamente poucos, se foi uma forma de resolverem o desemprego Bom, é que ele no matou... planeta deles. Ele matou umas centenas. Ele não matou mais que isso. São umas Sim, não centenas que estão parecia. ali. Centenas, uns milhares. Uns milhares, pronto, uns milhares. Vamos para uns milhares. Se calhar não eram muitos. É pá, só Portugal, e não somos dos países maiores, temos 10 milhões de pessoas. Imagino que é um planeta inteiro que é só o Liechtenstein. Não sei, Ele matou o Liechtenstein. pode ser isso.
Está bem. Portanto, ele matou o Liechtenstein, não é? E depois ficou lá sozinho a fazer as experiências no... É FEUP, aquilo é FEUP. É FEUP, a ok, Faculdade ok. de Engenharia, pronto, ele Sim. chegou lá e imagino que o planeta inteiro é só a FEUP. É só o FEUP, está bem, pronto, já percebi. Eles É são o engenheiros, técnico, e está ele- bem, sim. Vão lá e pumba, matou-os a todos. E depois ficou lá a fazer experiências com aliens durante uma data de anos. Pá, outra coisa que eu não Tinha nada consigo melhor para perceber neste tipo de filmes, que era mais gritante no Prometheus, porque no Prometheus eles eram cientistas e neste eu acho que eles não são cientistas, não é? Eles são apenas colonizadores. São só pessoas. Isto é uma forma de dizer são mais burros. Mas Sim. há São pessoas uma menos ce- letradas. Exato. Há uma cena em que o David chama a personagem do Oram para ir à cave dele Sim. e diz assim: olha, mas isto já depois do Oram saber que o David andava metido com os aliens. Sim, ela tinha acabado de matar um Exato. alien. Aliás, o David fica até bastante irritado, do género. Então, mas eu estava aqui nesta cena fofinha com Pois, esta exato. criatura absolutamente nojenta e Exato. fatal. O David estava como que a fazer festinhas e ali num tete-a-tete com um alien. E o Oram chega e diz: epá, o que é isto? Espera lá, vou matar o alien. Ele faz mesmo uma comparação com o cavalo, Com o que é só cavalinho, por exato. nas narinas do cavalo e ele será seu para sempre. Pronto. E ele, não, eu vou espetar-lhe um tiro no meio dos olhos. E o David É o que ele fica faz. muito alterado porque ele matou o alien. Sim, e o Oram diz, então, mas o que é isto? Pronto. E nós estamos à espera dali uma reação violenta do David e ele diz, então venha cá comigo que eu vou-lhe explicar. venha cá à minha cave, não é? À Sim, subcave. Vamos ali. à minha Robocave. Sim. E ele vai à cave e dentro da cave. Pá, a cave não podia ter um aspecto mais assustador. Eu já estive Nada, em várias sim, caves e raras vezes vi uma cave com aquele aspecto. Sim, ainda hoje eu espreitei para uma cave e não era nada. Não era assim, pois não. Pronto. Aquela Nada, cave nada. era uma cave úmida, não tinha, que eu veja, não tinha focos de luz, Nada. não tinha. acho Ele que ia não com a tinha- antena do iPhone, provavelmente. Não tinha interruptores, não tinha. Era Não uma tinha cave. velas, não tinha nada. Era uma cave, acho que nem pintada estava. E repare que o resto da casa dele até tem assim um aspecto acolhedor. Tem aquela luz tem. amarela quentinha. Não, a cave era péssima. A cave ele esqueceu-se completamente. Eu não sei se ele estava à espera de juntar um pé de meia para depois fazer obras na cave. Aquela cave era. Ele não fez obras naquela cave. A cave não estava remodelada. Não, aliás, a inspeção se fosse lá, aquilo era completamente Sim, chumbado. era Aquilo chumbado, ficava logo era chumbado. embargado. Não estava por pintar, as paredes estavam assim em pé de cimento, não é? Sim, a Betão, estação estava elétrica betão. toda à vista. Estava toda infiltrada de água, tinha imensas infiltrações a cave. Visto aquele aspecto úmido. Parecia até que Sim. tinha assim, parecia assim umas algas, assim, umas coisas. Pronto. E não obstante, essa era a parte boa. Exato. Porque depois tem aqueles ovos nojentos, em que ele chega lá e diz, olha, espreita. E ele, sim senhor, olha que boa Pá, ideia. Tem e aqui esta coisa ele espreita, absolutamente meu! Quem é a pessoa que asquerosa. espreita, meu? Ele Quem espreita. é a pessoa que vai espreitar para lá para dentro? Eu dizia, não vou espreitar, porque tu Espreita falas tu. com aliens. E espreita tu, oh, seu estúpido. Tu falas com aliens, tu trouxeste-me para esta cave muito desagradável, que nem sequer de Wi-Fi tem, de certeza. Não chegava lá Wi-Fi, Nem 3G. nem 3G. Epá, eu não vou espreitar para dentro de nada, meu. Sim. Não, mas ele Completamente. espreita, mas a personagem Não, mas decide ele espreitar. espreita. E o que é que acontece? O leva logo ali com uma chapada de como é que se chama aquela bexesa? É o facehugger. É o facehugger, exatamente. É um abracinho facial. Que no filme é tratado como se fosse a primeira vez que nós estamos a ver um facehugger. Sim. E não, portanto, isto é cerca de É só 55ª. a sexta, pelo menos. Sim, pai. Sim. E assim acabei as notas do meu caderninho, Sousa. Não tenho mais. Mas não há assim muito mais para falar do filme, porque de facto é o que você falava. Há aqui um crescendo. Espera aí, tenho aqui mais uma coisa. Sim. Que é... portanto, eles quando vão fazer o reconhecimento do planeta, logo no início do filme, vão sem capacete, claro. Claro, mas Porque isso é para meninos. porque estamos no espaço e isto não teria importância nenhuma, não fosse a primeira personagem ser infectada através das orelhas. Sim. Aliás, aqueles fungos entraram pelas orelhas e pelo Exato. nariz. Com um capacete resolvia-se, não é? Que se calhar não tinha acontecido, não é? Pois. Quer dizer, Lá está. Se você vai andar de moto ou se vai para um planeta desconhecido, use sempre o capacete. depois tem também mais um apontamento que diz: ganda vaca que tem de manter a infecção contida, mas também já levou com sangue no focinho. Sim. Portanto, há uma personagem que é a personagem. Como é que se chama a moça? Não digo os Ferris, nomes, é a porque Ferris. É a Ferris. A Ferris, que é, portanto, a namorada do Tennessee. Sim.
que está na nave e, entretanto, chegam outras duas personagens, uma delas vem infectada. Ora, ela fecha-o lá na Medical Bay. Sim, lá na quarentena. Pronto, não é? a personagem começa a cuspir sangue. Esta personagem da Ferris leva com o sangue na cara. A personagem da Karine também leva com sangue na cara. Mas depois a Ferris decide trancar a Karine com o argumento de que tem de manter a infecção contida. Quando ela própria também já levou com sangue na focinheira. Obviamente. E repare, aquilo era absolutamente irrelevante, porque você viu a facilidade com que depois a besteira que saiu das costas dele partiu aquele vidrinho. Sim, Eu suponho que aquele vidro devia ser daqueles copos de vinho do IKEA, porque aquele partiu era demasiado. Era demasiado. Não, é um vidro parvo, não é? Para ir para o espaço, para estar numa nave. Era um vidro que não estava a fazer. Ora, esta parte é a parte de quarentena, se calhar vamos pôr aqui. Um vidro, exato. Um tupperware. E pronto, é um bocadinho esta a minha avaliação sobre Alien Covenant. Eu gostava, já que falámos no homoerotismo, eu gostaria de expandir um bocadinho mais o homoerotismo, que acho que é uma coisa saudável. Vamos a isso. De salutar. Que é, eu acho interessante que haja ali uma tensão homoerótica entre os dois, mas eu acho que eles levaram aquilo um bocadinho longe demais. Aquilo, acho que para ser mais interessante tinha que ser mais subtil. Sendo que, atenção, eles são Sendo que aquilo é tudo menos subtil, porque é interessante que o David, a única pessoa por quem ele de facto se interesse, seja alguém absolutamente semelhante a ele. Portanto, ele vai se interessar pelo Walter. Embora o Walter não tenha aquele complexo de superioridade, e que ao mesmo tempo também é um complexo de inferioridade em relação ao criador. Porque o Walter é um androide. É um androide que está ali para trabalhar, é obediente e está ali para fazer a vida dele, sem chatear as outras pessoas e sem partir as outras pessoas aos pedaços para usá-las como peças. Parecendo que não é agradável, não é? Se eu tivesse escolhido entre os dois, se calhar escolhia o Walter. Escolhias o Walter, não é? Pois. Escolhia o Walter, assim para ter em casa. Para me fazer a cama e aspirar, limpar a sanita. Epá, o Bidé não, porque não tem mas Bidé como o homoerotismo daquilo, vamos lá ver. Mas os robôs também têm sexualidade? Este aparentemente tinha, ou estes dois tinham, até porque, repare na escolha de palavras e na escolha de ações, porque o David coloca uma flauta na boca do Walter. Ele mete-lhe uma flauta na boca, que só por si é uma coisa fálica. Que subtileza. Sim. Não há aqui, a questão é mesmo essa, não há aqui subtileza nenhuma, isto era tudo muito mais interessante, se for só na ordem dos olhares. E depois ele diz, sopra na flauta, e literalmente ele diz isto em inglês, que é I'll do the fingering. A questão é que isto passa de uma coisa, de uma situação homoerótica que podia ser dos pontos fortes e mais interessantes do filme, para uma coisa que no fundo é só uma piada. Assim, quem nunca disse I'll do the fingering, não é? Sim, quem nunca quis até. Quem nunca quis até, exato. Sobretudo com o Michael Fassbender, não é? Sim, exatamente. É compreensível. Eu próprio, se calhar, também vacilava naquela situação. Olha, só mesmo para terminar, até porque jurámos a nós mesmos que esta seria uma edição mais curta, mas estamos a mentir-nos, não é? Como sempre. Como sempre. No fundo é como Ridley Scott a fazer mais um filme do Alien. Olha, ainda bem que falou nisso. E é por aí, não é? É por aí que vamos. É por aí, porque saiu hoje uma notícia, curiosamente, eu adoro quando os astros se alinham, e sobretudo para o bem deste magnífico podcast que é o Barbeiro de Chewbacca. E então, Ridley Scott produziu algumas declarações sobre, portanto, o franchise Alien, sobre esta saga. Esta propriedade intelectual. E diz ele, e estas são palavras dele, I think the beast has almost run out personally. Ou seja, ele acha que isto não, já... Pronto, era deixar morrer. Pois. Haja aqui alguma sensatez no meio disto tudo, não é? Finalmente. Sim. Ou seja, não parece que ele esteja muito mais interessado em fazer novos filmes da saga, sendo que estão mais 3 planeados. Diz lá que não ficaste muito feliz agora, ou seja, com mais 3 destes. Eu não percebo o que é que eles... Quer dizer, eu conseguia perceber facilmente onde é que eles podiam esticar isto, mas... Então faz-me lá o teu pitch, ou seja, já que estamos em época do Web Summit, pitcha-me aí uma sequela eu pitchava aqui o Prometheus, isto só mesmo para mugir a vaquinha o mais possível, que era... Enquanto Elizabeth Shaw e o David vão... Eu não estou a dizer que isto era interessante, atenção. Eu estou a dizer que provavelmente eles poderiam ter feito isto assim. Sim.
para prolongar isto um bocadinho mas mais. espera, mas já não vão a tempo? Não, pelo menos na minha perspectiva não, eu estava a imaginar que neste filme eles fariam a viagem de onde estavam até ao planeta da Felp, no fundo, Sim. o planeta Felp. Aí encontrariam os criadores, não é, da humanidade, os engenheiros, Sim. e nessa situação confrontá-los-iam com a sua existência e o porquê da sua criação. E o filme terminaria alguns por aí, em cliffhanger. Então e depois, como é que resolvias isso? Esse é que é o problema, não é? Não, a questão depois vinha a seguir não seria o Prometheus, já não Pois seria. está bem, mas alguém seria tinha o que Covenant e o próximo seria, não sei, Alien, não sei, ajude-me aqui com o título. Alien Generations. Alien ou, Generations, ou pilinhas. Alien Pilinhas também, por exemplo. Mas, então, mas depois alguém tinha de descalçar essa bota, não é? Eu estou a perceber onde é que você queria chegar. Você fazia o trabalho todo e depois dizia, então, mas eles encontravam-se os dois, ei, ó paizinho, de onde é que a gente vem? Pumba, acabava. E depois o que viesse a seguir, que se lixasse, não é? Eu tinha que arranjar uma resposta. Tinha que No fundo, arranjar isto não é uma estrutura muito diferente do que o Lost fazia, que você sabia exatamente onde é que começava e acabava cada episódio, Pois. que não, ao mesmo tempo era muito frustrante, que era, temos que ir até ali, e acabava o episódio. E depois o episódio seguinte era exatamente a viagem do ponto onde ele disse, temos que ir até ali, e depois esse episódio seguinte terminava quando eles chegavam ali, com um cliffhanger Pois, qualquer. eu acho que estes filmes têm todos o mesmo problema, que é, quando tu começas a levantar questões muito complexas, as respostas, derivado do facto de os filmes, como nós os conhecemos hoje em dia, ainda serem escritos por seres humanos, as respostas acabam sempre por ser um bocadinho frouxas e xoxinhas. São sempre as mesmas, mais ou menos, não é? Exato, porque, vamos lá ver, são pessoas que estão a escrever aquilo e pessoas são pessoas e também ninguém, a menos que arranjes um tipo absolutamente brilhante, que não estou a ver quem, epá, Imagino que arranjavam um realizador tipo Spike Jonze, nem, em que o engenheiro dizia, você vai por aquela porta pequenina, no nosso piso 7,5, e de repente a Elizabeth Shaw entra na cabeça de um alien. E vive como um alien, como entravam na cabeça do John Malkovich. Era isso, o filme era isso. não. Mas eu só estou a ver uma maneira de salvar este franchise. Meu. Diga. Faça-me aqui um belo pitch. Pá, fica comigo. Pitch-me todo. E você já viu isto dos universos, o que está a dar agora são universos cinematográficos, ok? Sim. Pensa bem nisto. Era cruzar isto com o Blade Runner. É por aí que você vai. Epá, não. Mas sabe que existe a teoria que são universos, são o mesmo universo, Blade Runner e Alien. Existe? De quem? Sim. É uma teoria falada na internet, Mas a que é internet, exatamente o mesmo universo. a internet fala muita merda. Não sei se você está focado nisso, mas Verdade. Mas há referências, você pesquisa isto, há referências aos dois universos. Vou pesquisar. Cada Não, a minha solução era mais simples. Era, por exemplo, imagina, portanto, agora chegava o David, chegava com, porque este filme acaba com ele com uma navezinha carregada de aliens, não é? Pronto. E ele agora chegava a um planeta, imagina, estás a ver? Uhum. E estavam lá com os aliens e de repente chegava uma nave espacial e aterrava. E de lá de dentro saía um Mitsubishi Evo Descent todo quitado, estás a ver? Todo a mandar rater. E de lá dentro estava, estás a ver onde é que já vai? Saía o Vin Diesel. De caveada, claro, porque no espaço também não há razão para não andarmos de caveada, que deve estar quentinho. E então ele saía cá por fora e dizia, mas que é isto? E então cruzavas o Alien com velocidade furiosa. Por favor. Estás a ver? Não era awesome? Finalmente eu tinha uma razão para ir ver essa saga. Pá, isso era ótimo. Nisto, o Vin Diesel acontecia-lhe alguma coisa, que eu não sei bem o quê, e depois tinha de vir o Dwayne Johnson dar porrada mesmo nos aliens, mas mesmo tipo, estás a ver, o UFC, não havia cá armas, nem pumba, mesmo mãos nuas, não era? Mãos nuas, mãos nuas, pumba, porradão no alien, meu. É que eu acho que aquilo já nem conta como mãos, não é? Aquilo já nem é uma mão, aquilo tem o tamanho da minha cabeça, meu. Para quem não sabe é a cabeça. Eu é a única solução que estou a ver para isto, não estou a ver assim outra.
Não é? Paulo Eu isso ia Pereira. ver. A partir daqui é sempre para baixo. Pois, eu isso ia ver, eu isso gostava. Sim. Pá, eu isso Por gostava. favor, você manda um mail a alguém. Vou mandar, nem sei quem, mas vou mandar a um estúdio qualquer. Eu Por nem sei favor, quem é o faça estúdio isso. disto, mas vou mandar. Porque- Não é? Sério, uma Agora, coisa. só não percebo é porque é que depois o Vin Diesel saiu da Terra para ir para o espaço. Mas também não interessa, não é? Também... Diga-se, há coisas mais depois Olha, já inexplicáveis. sei, meu! Puta, acabei de arranjar. Olha, repara, o Vin Diesel saiu da Terra para ir a esse planeta porque eles encontraram lá uma espécie de combustível alternativo. Nem Era a diesel- gosma, era a gosma negra. nem era diesel nem gasolina que dava mais potência ao motor. Era a gosma Estás a negra. ver? Sim. Metia É isso. mais potência no pistão do trinco da aceleração, meu. Exato. Hã? E então eles foram lá, o governo detectou lá este combustível, quem é que vou chamar? Quem é o especialista aqui de carros e combustível? Vin Diesel. Claro, aliás, tal como o nome indica, não é? E manda o gajo. E nisto, está lá o... Epá, isto era brilhante. E não tenho mais, Sousa. Pereira, você partiu tudo. Acabou agora. Não, temos que fechar com chave de ouro. Temos, Já está. já está. Já está. Bom, Já está. olha, voltamos talvez para a semana, Sim, se correr bem. Sim. quem sabe, com uma análise de um filme que... Você já viu o Thor Ragnarok, Sousa? Ainda não, mas é de ver, é de ver. Tenho alguma curiosidade para... Por acaso não tenho. Eu agora sinto que... Você ainda não tratou dessa situação, porque eu já ouvi dizer muito bem do filme. Não, eu já vi o filme. Já, e pronto, então vamos deixar isso. Olha, lá. posso-lhe partilhar um pouco da minha experiência, que foi chegar à antestreia, Sim. Foi antes de estreia tudo. Sim, foi à senhor. antestreia, com 15 minutos de avanço em relação à hora marcada, Uhum. darem-me uns óculos 3D para a mão, o que tendo em conta que eu uso já óculos, para mim é sempre uma dificuldade, e sentar-me na primeira fila da sala, Sério? sim, aguentando depois, posteriormente, 2 horas de Thor Ragnarok a entrar-me pelos olhos adentro. Isto a correr bem, porque tendo em conta que estava na primeira fila, é possível que também tenha entrado por outros sítios. Sim. Sinto-me molestado pelo Thor. Completamente. Este filme Você foi martelado pelo Thor. molestou-me os olhos. Mas enfim, é o que há. Bom, mas então eu sugiro então que se possível, veja lá essa charupada e depois falamos. Está bem? Verei. Sim. Não É tenho o filme aqui... que se impõe. Pois, não tenho aqui assim mais nenhum. Sousa, pera lá! Então, Temos aqui um bom candidato. É que dia 16 deste mês, ou seja, daqui a 10 dias, eu não sei porque é que disse isto. É sempre mal fazer referências temporais no podcast, porque nós nunca que sim. sabemos. Não faz mal. Nós sabemos quando Mas nós gravamos, não somos sabemos quando imortais. gravamos. Pronto, não interessa. Dia 16 deste mês, vamos acreditar que este podcast ainda sairá durante este mês, durante o mês corrente. Dia 16, estreia Justice League. Exatamente. A Liga da Justiça, que é uma espécie de lingerie com o Batman, o Aquaman, o Senhor Robô, a Mulher Maravilha E o e, Super-Homem. e o Super-Homem. E o Flash. E o Flash. Sim. O Super-Homem está falecido, não é? Mas toda a gente Sousa, sabe. Não. quer dizer, por amor Aliás, consta que até voltou de bigode, não é? voltou de bigode, tiveram que lhe tirar o bigode. Por acaso, eu vou estar sempre atento. Eu vou ver este filme só para ver se vejo ali um bocadinho de bigode. Só uma réstia de bigode. Sim. Para ver se, Eu também. Eu se só vou estar a olhar entre basicamente o lábio superior e o nariz de. Bom, para quem não sabe, o que aconteceu foi que o Super-Homem, o ator que interpreta o Super-Homem, o Harry Cavill, teve de filmar a Missão Impossível 5, acho que é o 5 ou 6, ou 23, já não sei. E nesse filme ele tem bigode e depois foi chamado para uns reshoots da Justice League, onde o Super-Homem não tem bigode, e então eles tiveram de lhe tirar o bigode em computador, em Eu pós-produção. gostava de fazer isso. Já vi o luxo que é. Você nunca mais fazer a barba e a única. Você estás com a barba muito grande. Tipo, Verdade. não. Vai ser removida digitalmente. Tirar bigode ou pôr cabelo, eu também gostava que me fizessem Pôr isso. cabelo, Pôr isso era cabelo, muito mais. isso era ótimo. Sim, eu também. Olha, Sousa, está-se a esgotar o meu tempo, tenho que ir jantar. Vá lá, Pereira. Vá lá, Um Pereira. beijo enorme para si Um beijo enorme para si e para todos os nossos ouvintes, basicamente os nossos pais. Não, e não deixe que os aliens o apanhem. não. Até porque eu não vou lá espreitar. Espreita tudo. Fazes bem. Segue-nos no Facebook, Barbeiro de Chewbacca, também ouve-nos no iTunes. E uma coisa que eu gostava de solicitar aos nossos cerca de 5 ouvintes era que nos deixassem reviews no iTunes, porque acho que isso ajuda. Ponham lá estrelinhas, mas muitas. Ponham tipo, estrelinhas. Pá, não duas. sejam semíticos nas estrelinhas também, quer dizer, até parece que vão pagar as estrelinhas. Não, são À grátis, borda, vocês metam podem logo 5. Sim. Não é? Até E porque se acho quiserem, que sempre. se quiserem falar connosco, enviem-nos um e-mail para o barbeiroschubaca@gmail.com.
Ok. Exatamente. Sousa, um beijo enorme para si. Um beijo enorme para si também. E olha, boa Web Summit. Ou então, já sei que foi uma espetacular Web Summit. Foi de certeza uma espetacular Web Summit. Espero eventualmente já ter apanhado uma ou outra doença venérea. Não era este som que eu queria pôr. Agora sim. O Barbeiro de Chewbacca.